Olá a todos, bom dia e bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Como já estamos no mês de julho e como temos Caranguejo agora como signo vigorante do calendário, portanto do zodíaco, vamos falar aqui um pouco sobre as características destes nativos. Então Caranguejo é de facto um signo de elemento água, não é? E então este signo é regido pela Lua. A Lua tem energia da maternidade, da intuição, da sensibilidade, tem também do inconsciente e do passado. Daí estes nativos serem tão ligados às suas raízes. São geralmente pessoas reservadas, e digo geralmente, no âmbito geral, algo tímidas, sensíveis e sonhadoras. O elemento água também lhes proporciona isso. São muito apegadas à família, às tradições e aos costumes, têm uma forte ligação ao passado. De todos os nativos do zodíaco, estes são aqueles que mais se ligam ao passado e por isso são também algo nostálgicos. Há sempre aqui alguma nostalgia inerente à energia destes nativos. São muito contemplativos, eles adoram observar e contemplar. São facilmente impressionáveis, são intuitivos e protetores, portanto há aqui sempre esta simbologia à volta destes nativos. São aparentemente calmos, só aparentemente calmos e frágeis e têm uma necessidade enorme de carinho e de ternura. No aspecto mais negativo, ou eu diria mais desequilibrado destes nativos, são de facto as oscilações de humor, porque eles também dependem um bocadinho dos ciclos da natureza e das fases da Lua, e isso transfere para eles essa oscilação da energia. Então, o humor acompanha também essas mudanças. Têm muita dificuldade em cortar com o passado e alguma tendência à vitimização. Este será também um ponto desfavorável. Devem aprender a cuidar de si mesmos, portanto isto aqui será um sublinhar das suas aprendizagens pessoais, aprenderem a cuidar de si mesmos para evitar depender emocionalmente de outras pessoas, porque há uma grande tendência destes nativos a ir por esse caminho. Profissionalmente têm uma grande sensibilidade e intuição e que devem ouvir, por isso temas ligados a ajudar os outros são temas ou são profissões e atividades que os beneficiam. Precisam de encontrar um ambiente de trabalho que lhes proporcione muita segurança e onde se sintam integrados, quer com as chefias, quer com os colegas. Eles precisam de sentir que se dão bem com todos. Têm um talento especial para lidar com o dinheiro, de uma forma a que conseguem sempre constituir aqui uma segurança financeira, um lado muito estável e muito confortável ao nível financeiro. Sentimentalmente, estes nativos, quando se apaixonam, vivem as relações de forma muito profunda e muito intensa também. Portanto, eles vão se comprometer com alguém de corpo e alma, eles têm mesmo essa vontade e essa lealdade. Não gostam de conflitos, adoram ser mimados, são muito carinhosos e tranquilos, adoram beijinhos e palavras doces, são subtilmente manipuladores, portanto isto aqui já é assim um lado mais sombra, subtilmente dominadores. E por detrás daquele aparato do eu sou bom ou eu sou boa, esconde-se um coração sensível e com muito medo de ser magoado. Por isso, às vezes são muito inseguros. Quem casar com estes nativos vai ter que gostar da sogra, portanto, se ela existir, vão ter que gostar e de conviver de uma forma razoável com a sogra, porque senão isso vai constituir um problema. Como pais ou como mães, estes nativos são super protetores, são carinhosos e muito emocionais, porém são algo possessivos e às vezes podem apelar aqui à chantagem emocional para conseguirem o que querem dos seus filhos. Portanto, estão aqui algumas características até bem engraçadas e que, de uma forma geral, caracterizam os nativos de Caranguejo.
Vamos lá então saber quais é que vão ser as orientações para a próxima semana. Então venha daí a hora do tarot. Ora então, esta segunda semana de julho, e começamos por Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem. Seguimos para Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Muito bem, esta semana será uma excelente semana para os nativos de Aquário. Os nativos de Carneiro também vão ter uma semana bem equilibrada e os nativos, eu diria que aqui também os nativos de Caranguejo. Estes são os três mais beneficiados. Os nativos com mais obstáculos ou precisar de maiores superações são os nativos de Peixes, são também os nativos de Touro e os nativos de Capricórnio. Começamos então por Aquário. Aquário tem a carta de tarot, o Sol, e o Sol tem a energia do êxito. Esta será uma semana de grande otimismo, de grande energia boa para estes nativos. Eles estão iluminados e vão iluminar os outros e os ambientes à sua volta. Isso vai trazer grande benefício a todos os níveis. Ao nível amoroso, as relações amorosas serão vividas nessa felicidade, nesse otimismo, nessa boa vontade, na bondade, na presença. Portanto, tudo isso vai sentir-se de uma forma muito alegre, muito positiva nas relações, vão crescer, vão ampliar os laços. Para quem está sozinho, há aqui a oportunidade de uma amizade ou de alguém que já é próximo, constituir a pessoa com quem vão querer estar mais tempo ou com quem vão ter a iniciativa para prolongar algo ao nível afetivo. Em termos de trabalho, esta é uma carta que avança também com essa boa energia, no sentido de que estes nativos procuram crescer e desenvolver todas as questões financeiras, estão muito criativos, estão com um sentido também ampliado de clareza mental e sabem por onde seguir e como fazer, e todo esse entusiasmo vai com certeza trazer mais favorecimento ao nível financeiro e ao nível do ambiente de trabalho. Em termos de saúde, o coração pode ser ponto sensível, mas eu diria que esta boa energia, que este otimismo assegura aqui recuperações rápidas e assegura aqui uma semana em que se vão sentir muito saudáveis. Então, para eles, para os aquarianos, carta de tarot, o Sol com a energia do êxito. E vamos passar para Peixes. Peixes tem a carta de tarot, a Torre, e a Torre traz a energia da libertação. Ainda que estes nativos possam ter aqui situações que de alguma forma vêm trazer transtornos, provações, situações um pouco mais difíceis, esta energia da libertação significa isso mesmo, que às vezes algumas provações vêm para que se melhorem as condições de vida, para que se reavaliem como é que se está a viver e se façam as alterações necessárias. Portanto, aparentemente negativa, ela constitui aqui um fator positivo de mudança na vida destes nativos. Em termos amorosos, há aqui a possibilidade de uma ruptura amorosa ou de uma situação que já não corresponde a algo positivo. Portanto, verifiquem se isso faz sentido para vós e tenham a coragem de fazer essas modificações. Não se deixem permanecer em situações que já podem ser nocivas, que já podem ser tóxicas e que depois podem trazer mais à frente prejuízos até à vossa saúde. Portanto, tenham aqui a coragem para impedir que isso se efetue e façam essas mudanças e, se necessário, as rupturas que, entretanto, achem que devem fazer. Se estão sozinhos, eu diria que há aqui
esta espécie de relâmpago a surgir na vida deles, em que conhecem alguém de uma forma muito inusitada e que pode aqui abrir o caminho para uma vida amorosa mais feliz e menos solitária. Em termos de trabalho, a Torre traz também aqui situações em que devem ter muita cautela com o dinheiro e com as finanças, podem ter que reavaliar as estratégias que estão a utilizar para fazer o dinheiro chegar à vossa vida, fazer aqui uma renovação desses padrões, fazer aqui uma alteração, pode ser mesmo muito positivo e pode travar aqui alguma situação que venha trazer um lado mais negativo à parte financeira. Então tenham a coragem de, no todo e de uma forma geral, se libertarem de situações antigas que já não fazem sentido e que até estão a prejudicar-vos e remeterem-se para um novo caminho. Em termos de saúde, há uma baixa do ânimo destes nativos, podem estar a sentir até alguma desmotivação, falta de energia. Estes nativos devem assegurar que conseguem de alguma forma cativar boa energia para eles esta semana, estarem com pessoas positivas, estarem com pessoas que vos fazem ver as oportunidades, será muito positivo, ampliarem aqui o vosso otimismo também e tudo o que vos faça sentir mais felizes, mais alegres, será muito positivo esta semana e vai ajudar-vos a libertarem-se dessas situações. Então, para os nativos de Peixe, carta de tarô, a Torre, com energia da libertação. Vamos para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, o Rei de Copas, e o Rei de Copas traz a energia da tolerância. Estes nativos vão estar bem calminhos, já que são tão impulsivos por natureza. Esta será uma semana em que eles estão bem equilibrados, bem tranquilos, já não vão soltar assim palavras ao vento, vão refletir um pouquinho antes de dizer algo ou antes de fazer algo. E isso vai-lhes dar uma semana muito mais suavizada. Em termos amorosos, eles vão também expressar melhor o amor e os afetos, portanto vão estar mais presentes, vão estar mesmo a querer essa intimidade, o aproximarem-se, abraçarem mais, beijarem mais. Tudo isso vai estar aqui a favorecer as relações e vai estar aqui a imprimir um lado muito, muito ternurento destes nativos para com os seus parceiros e para com a sua família. Em termos de trabalho, a tolerância é o ponto forte, por isso eles são fonte de apoio para os outros e também recebem esse apoio. Muito diplomatas, serão as pessoas certas para fazer negociações, serão as pessoas certas para mediar conflitos, vão trazer com certeza grande espírito de cooperação. Os homens serão os melhores parceiros dos nativos de Carneiro esta semana, portanto, se for o vosso caso, de colaborarem ou trabalharem com a parte masculina, é algo que vos vai favorecer. Em termos de saúde, estão muito equilibrados mentalmente, fisicamente e espiritualmente e, portanto, estas três componentes trazem aqui uma semana muito positiva para estes nativos até ao nível da saúde. Tudo o que forem terapias holísticas ou o contacto com a natureza, sobretudo com a água, favorece ainda mais a semana dos nativos de Carneiro. Para eles, então, a carta de tarô Rei de Copas com a energia da tolerância. E agora vamos para outro rei, mas desta feita é o de espadas, para os nativos de Touro. Então, Touro com o Rei de Espadas vão ter aqui uma semana um pouco mais intranquila, porque estão muito controladores, estão a querer ficar com, ou querer dominar todas as situações, e esse excesso, ou se virem que é um excesso, devem ter alguma cautela, porque tanto controlo às vezes faz as pessoas perderem o tal do controlo. Então, em termos amorosos, isso pode prejudicar, porque estes nativos estão um pouco mais possessivos, a querer as coisas à maneira deles, a verem as situações à maneira deles. Isso causa aqui uma espécie de frieza e distanciamento para com os outros. Tenham alguma sensibilidade, portanto,
tragam às relações essa sensibilidade que costumam ter, ampliem-na, porque de facto toda esta possessividade e até alguma impulsividade e agressividade pode trazer aqui algum prejuízo à parte afetiva e podem ter tendência a querer magoar o outro, e isso vai fazer com certeza com que saiam magoados. Então sejam mais tolerantes e menos controladores. Em termos de trabalho, é uma energia positiva, porque estes nativos conseguem atingir todos os fins a que se propõem, conseguem atingir metas, conseguem traçar objetivos muito claros, têm grande capacidade de argumentação, têm também clareza mental, e esta semana, ao nível profissional, eles vão atingir um patamar de mais maturidade, mais autonomia e mais independência. Em termos de saúde, há alguma instabilidade, sobretudo ao nível do stress e da ansiedade, porque querem ter tudo sob controle, e essa rigidez toda afeta a vibração deles, então devem procurar fazer algo que vos traga serenidade, relaxamento, estar também com pessoas bem dispostas, falarem com amigos que transfiram aqui uma boa energia e que também vos possam ajudar a refletir sobre esse controle todo. Isso vai ajudar e com certeza vão conseguir controlar mais todo este controle. Então, para eles, nativos de Touro, carta de tarô, Rei de Espadas, com a energia do controle. Vamos para... E agora? Gêmeos, é assim que é. Gêmeos tem a carta de tarô, a Papisa, e a Papisa traz a energia da reflexão. Esta será assim uma semana um pouco mais pausada ou mais introspectiva, mais voltada para dentro. Estes nativos estão numa fase até muito sábia, em que querem observar mais do que falar, o que não é muito costume em Gêmeos, mas parece que esta semana vão sentir essa necessidade de estar um pouco mais calados e mais observadores. Ao nível amoroso, há aqui alguma passividade, não é? Porque como estão a observar, não agem tanto, também não expressam tanto os sentimentos e as emoções e ficam um pouco ali numa fase de pausa, a quererem observar melhor a relação, o que é que podem fazer para melhorar, ou o que é que estão a sentir, o que é que de facto querem da relação. Há um momento e esse momento deve ser respeitado, porque mais à frente trará com certeza uma visão mais clara daquilo que sentem e daquilo que querem para as relações. Em termos de trabalho, essa observação, esse estado de observar também se liga à intuição. Estes nativos devem ouvir a voz interior, porque a intuição vai estar em alta, eles vão conseguir ser mais sensíveis e mais intuitivos àquilo que a voz interior está a dizer. A sabedoria também vai ser aqui uma peça fundamental para tomar decisões ao nível profissional. Vai haver aumento de tarefas, estes nativos vão provavelmente ver-se aqui com uma semana em que vão ter que acrescentar tarefas àquelas que já fazem, portanto vai haver aqui uma ampliação de tarefas, mas também uma recolha de resultados, portanto podem aumentar também os resultados financeiros, ainda que tenham mais tarefas, também têm mais resultados, e até pode ser uma semana em que vão dar lugar a poupanças. Em termos de saúde, os órgãos reprodutores serão ponto sensível, devem estar atentos a esses órgãos e agirem conforme cada situação. Então, para eles, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, a Papisa, com a energia da reflexão. E agora vamos para Caranguejos. Caranguejos tem a carta de tarô, o As de Espadas, e o As de Espadas traz a energia da lucidez. É uma semana em que largam o seu lado mais emocional e passam a usar mais o lado racional. Estes nativos, na parte amorosa, vão fazer aqui grandes acertos, ou vão perceber muito bem esta semana aquilo que querem e aquilo que não querem, aquilo que faz parte das suas necessidades, aquilo que efetivamente não querem envolver nas relações amorosas. Pode querer dizer que vão optar por ter
conversas francas, vão ter diálogos muito diretos e muito honestos, em que definem o rumo que acham essencial à relação, ainda que isso possa querer dizer o término de uma relação ou o solucionar problemas de uma forma muito clara e muito objetiva. Em termos de trabalho, grande espírito de sacrifício. Esta será uma semana em que vão ter que trabalhar afincadamente por aquilo que desejam, pelos vossos objetivos, pelos vossos desejos. Será uma luta árdua, mas a vossa capacidade de discernimento, a vossa lucidez vai ajudar a ter triunfo e vai fazer-vos chegar à vitória. Portanto, tudo vai ser cumprido com grande método e rigor, e estes nativos conseguem concluir de uma forma muito positiva objetivos financeiros e profissionais. Em termos de saúde, estão favorecidos esta semana os tratamentos cirúrgicos e os tratamentos terapêuticos longos. Então, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô as de espadas com a energia da lucidez. E agora vamos para Leão. Leão tem a carta de tarô, a roda da fortuna, e a roda da fortuna traz a energia das mudanças. Eu não sei até se estou aqui com a dúvida se já não acumulam a mesma carta da semana passada. Bom, isso pode querer dizer então que eles estão mesmo a vivenciar um ciclo de grandes oscilações, de grandes situações que não permanecem, que estão sempre em movimento. Então esta energia da mudança vai trazer, em termos amorosos, todo esse flutuar do humor. Uns dias estão bem, outros dias estão mal, uns dias bem dispostos, outros dias mal dispostos. Portanto, tudo isso vai criar aqui alguma instabilidade nas relações existentes. Para quem está numa relação, há aqui então essa instabilidade que só será equilibrada se estes nativos conseguirem respirar e pensar antes de agir, refletir, ter aqui uma fórmula muito equilibrada de conseguir gerir toda esta flutuação e oscilação nas relações. Para quem está sozinho, há aqui sempre essa oportunidade de algo surgir, portanto manifestem aqui alguma vontade ou façam por conhecer pessoas novas, porque há essa energia da mudança na parte afetiva também. Em termos profissionais, alguma instabilidade na parte financeira, que os ganhos e gastos também podem estar a ver-se numa situação um pouco desequilibrada, e estes nativos a não conseguirem ter a estabilidade que necessitam no momento. De qualquer das formas, é uma carta que sugere que podem correr alguns riscos, no sentido de fazer algum tipo de investimento, mas que seja comedido, que não prejudique, mas que também vos dê algum impulso para fazer algo novo e algo que traga melhoras financeiras. Portanto, fiquem atentos e acolham positivamente as situações que possam surgir e as mudanças que possam surgir. Sempre com esta vertente de pensar e refletir antes de agir, tentarem aqui equilibrar ao máximo a vossa energia. Em termos de saúde, o aparelho circulatório é o ponto sensível. Toda esta flutuação de humor vai com certeza mexer aí. Então estes nativos aqui devem ser os que mais esforço devem fazer esta semana, no sentido de encontrar algo que os acalme, que lhes permita trazer ou ter mais paz interior, mais tranquilidade, seja com exercícios, seja com leituras, seja com orações. Portanto, procurem de alguma forma maior estabilidade interior para conseguirem vencer a instabilidade exterior. É muito eixo, quase que não se percebe, ok? Essa será a fórmula mais adequada de conviver com esta semana cheia de alterações. Então, para eles, para os leoninos e leoninas, carta de tarô, roda da fortuna com energia das mudanças. Vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, a justiça, e a justiça traz a energia da disciplina. É até uma carta que se liga muito a estes nativos, quer ao seu lado perfeccionista, quer ao seu lado rigoroso e metódico.
portanto é uma energia que se identifica muito com os nativos de Virgem. Esta semana eles não vão fugir muito dessa regra. Em termos amorosos, vão fazer os ajustes necessários, vão querer ter os esclarecimentos necessários para fazer evoluir as relações, vão ser muito honestos na maneira como vão enfrentar os problemas, como vão enfrentar as situações, vão conversar de uma forma muito assertiva e isso vai trazer benefício às relações existentes. Pode também querer dizer que estes nativos vão querer procurar oficializar a relação ou pensar em vir a oficializar a relação, oficializar o compromisso. Em termos de trabalho, grande rigor, grande método. Esta semana eles vão equilibrar muito bem as suas finanças, equilibrar muito bem o que ganham com o que gastam. É uma semana boa também para assinar contratos, protocolos, tudo o que tenha ou que envolva documentação jurídica ou eventualmente ligada às leis, é uma boa semana para o fazer, desde que seja feita com justiça, com honestidade e com bondade. Isso é um facto, estes nativos vão colher aquilo que plantaram. Em termos de saúde, são os intestinos e a parte hormonal são o ponto sensível destes nativos, então uma boa alimentação vai ajudar a equilibrar ou alinhar os chakras, também é algo que colabora a favor destes nativos esta semana. Então para eles, para os nativos de Virgem, carta de tarô, a justiça com energia da disciplina. E passamos para a balança. Balança tem a carta de tarô, os namorados, e os namorados têm energia da indecisão. Também aqui é uma carta que se liga aos nativos de balança, que às vezes estão ali a protelar decisões, faço, não faço, digo, não digo, esta ou aquela. Portanto, há aqui essa dúvida muito presente nestes nativos e esta semana eles vão ser pressionados a tomar algumas decisões. Ao nível amoroso, podem ver-se aqui envolvidos em triângulos ou em situações em que não conseguem definir muito bem qual o caminho a seguir. Portanto, é preciso pararem, refletirem, pesarem o coração, avaliarem bem todas as situações e depois sim tomar a decisão. Não deixarem para amanhã ou não deixarem correr muito tempo sem tomarem a decisão, porque depois, mais à frente, pode se tornar um pouco mais difícil. De qualquer das formas, vão ter uma energia forte, de grande intensidade, vão estar com as emoções à flor da pele e então vão valorizar muito a parte afetiva, o amor, o carinho, etc. Em termos de trabalho, aqui podem ter que também arranjar uma nova fonte de rendimento ou aliar outra fonte de rendimento para fazer fluir melhor as finanças. A comunicação é o ponto forte destes nativos, portanto, utilizem-na a vosso favor, comuniquem as vossas ideias, os vossos objetivos, procurem parcerias ou pessoas que possam apoiar-vos e acompanhar-vos no percurso profissional. Portanto, tirem esse benefício da forma como vocês comunicam e também, se for necessário, ou se caso haja uma proposta ou outra, também aqui pesarem o coração ou a consciência e depois ponderadamente decidirem. Em termos de saúde, aqui todos os órgãos que temos a dobrar serão um ponto sensível, mas são sobretudo as emoções, portanto é o lado emocional que vai mexer com o lado físico, então andarem calmos, andarem serenos, será muito positivo e vai favorecer as vossas decisões. Então, para os nativos de balança, carta de tarô, os namorados com a energia das indecisões ou das decisões. Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o carro, e o carro tem a energia da determinação. Uma semana em que estes nativos vão ter grande foco, vão ter aqui grande resistência para os acontecimentos, portanto, tudo o que seja trazido à vida destes nativos, eles vão encarar assim de frente, com grande poder interior. Em termos amorosos, há aqui um lado muito dominador presente esta semana, podem também ser aqui um pouco intolerantes,
mais possessivos, mais dominadores, mais ciumentos esta semana, devem ter tranquilidade, devem ser o mais flexíveis possível para não perturbar as relações com este lado mais controlador. Para quem está sozinho, há aqui a possibilidade de conhecer alguém, ou numa viagem, ou em algum tipo de movimentação que estes nativos fazem, em que podem encarar aqui com alguém bem interessante para se relacionarem. Em termos de trabalho, é o foco e a determinação, o empenho que estes nativos vão ter, a resistência física e mental, a resiliência também. Eles insistem nas coisas, eles fazem as coisas acontecer com grande espírito de sacrifício. Então, com certeza, vão trazer melhorias financeiras à sua vida e melhorias profissionais. Em termos de saúde, em termos de saúde, aqui são os músculos e as articulações o ponto sensível. Vai fazer muito sentido esta semana não serem sedentários e praticarem algum tipo de exercício físico. Então, para eles, para os nativos de Escorpião, carta de tarô, o carro com a energia da determinação. E agora vamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Copas, e o Cavaleiro de Copas traz a energia do romance. Uma semana harmoniosa, uma semana em que estes nativos estão mais sonhadores, estão a querer sentir-se bem com tudo, com as pessoas, com as coisas, com os ambientes, e isso vai trazer aqui um caminhar até mais divino e mais espiritual na vida deles esta semana. Em termos amorosos, mais românticos, a querer proporcionar aqui um ambiente mais namoradeiro na relação, estarem mais presentes, mais dedicados, a sair mais vezes juntos com os parceiros, a quererem efetivamente dar aqui uma lufada de grande amor, de grande carinho e ternura às relações. Para quem está sozinho, vão tomar iniciativa, podem convidar alguém para jantar ou podem convidar alguém para um fim de semana romântico. Vão ter aqui iniciativa para correrem atrás de uma situação amorosa. Em termos de trabalho, estes nativos querem sentir-se bem com aquilo que fazem, por isso estão num trabalho que não gostam, que não apela ao vosso dom, provavelmente vão começar a projetar algo nesse sentido, algo que vos traga mais satisfação. Para quem está ou para quem exerce algo que gosta muito, estes nativos vão estar esta semana a colaborar com os outros, a ser fonte de apoio, a trazer aqui um ambiente muito, muito, muito harmonioso ao trabalho. Em termos de saúde, é uma carta que avança num maior equilíbrio físico, mental e espiritual. Portanto, estes nativos estão a trabalhar aí, estão a trabalhar nesse equilíbrio dessas três energias. De qualquer das formas, tudo o que seja contacto com a natureza, contacto com a água, vai favorecer os sagitarianos esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Cavaleiro de Copas com a energia do romance. E mais um cavaleiro de espadas para os nativos de Capricórnio. Capricórnio tem então, com esta carta, a energia das lutas. Estes nativos devem vencer as lutas, mas com alguma tranquilidade. Se é que isso é possível, é claro que sim. Portanto, se houver tranquilidade interior, mais facilmente se vencem as lutas exteriores. Vem lembrar a estes nativos que no campo amoroso devem ter aqui alguma tranquilidade, no sentido de não se deixarem ser impulsivos, porque podem ter uma tendência a irritarem-se facilmente, a gerarem um conflito, às vezes por situações que não têm importância nenhuma. Então tenham alguma cautela, sejam prudentes, pensem antes de agir, não utilizem palavras más, não utilizem aqui fórmulas de magoar o outro, porque isso pode prejudicar a relação. Então tenham aqui alguma contenção nesse sentido. Se de facto precisam de dialogar sobre um assunto que vos esteja a criar aqui algum tipo de hostilidade, falem de uma forma aberta, honesta, sincera,
mas muito assertiva. Em termos de trabalho, estes nativos podem ver-se numa situação em que têm que competir ou em que têm muitos adversários e vai-lhes ser exigido mais dedicação, mais espírito de sacrifício. Portanto, há aqui um grau superior nas situações profissionais que vão pedir também a estes nativos que sejam mais guerreiros, que não se deixem abater por discórdias, por conflitos que possam ser gerados, antes amadureçam com eles e tenham esse poder interior de avançar sem medos perante as situações, mas que o lado interior esteja mais tranquilo possível, porque isso vai permitir que todas as guerras ou lutas travadas sejam vivenciadas com a garantia de que não estão a querer prejudicar ninguém, estão apenas a querer valorizarem-se. Em termos de saúde, grande tensão e ansiedade vai ser sentida por estes nativos, devem procurar fazer exercícios de relaxamento, situações que tragam maior serenidade interior serão positivas, tal, também estar com pessoas que nós gostamos, pessoas em que confiamos, que nos trazem uma boa energia, também será muito agradável e vai ajudar estes nativos nesta luta semanal. Então, para estes nativos de Capricórnio, carta de tarot, o Cavaleiro de Espadas com a energia da luta. E hoje ficamos por aqui, para a semana voltamos e até lá, um abraço carregadinho de boa energia.